Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula sobre Introdução à Sagrada Escritura. Lembrando que esse curso tem a finalidade específica de apresentar para você diferentes versões de várias Bíblias da Igreja Católica. Bíblias da tradição católica que mostra para você o que a Bíblia pode te ensinar além do texto da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos falar de uma Bíblia muito interessante que talvez você conheça, mas é possível que você nunca ouviu falar nessa Bíblia. Então, vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre essa Bíblia. A Bíblia que eu estou falando para você é a Bíblia do Peregrino, uma Bíblia de estudo considerada uma das melhores Bíblias de estudo que a Igreja possui. Uma Bíblia que uma pessoa ela traduziu os textos e comentou. Foi esse senhor aqui, Luiz Alonso Choquel, um espanhol nascido em Madrid. E ele traduziu e comentou toda a Bíblia com a ajuda de poucas pessoas. Quando você abre a Bíblia, você vê uma pequena história dele, né, sobre esse tradutor. E aqui do lado esquerdo você tem um mapa da Jerusalém do Antigo Testamento. Olha que interessante. Se você abrir a Bíblia desta forma, lá na última página dela você tem um mapa da Jerusalém do Novo Testamento. Então você pode meio que comparar, né, como que era Jerusalém no Antigo Testamento e como que é aqui no Novo Testamento. Poucas mudanças teve, né, no mapa de Jerusalém, mas é bom para ser título de conhecimento, para que você conheça um pouco mais desta história. Outra coisa bem interessante desta Bíblia é que ela começa com a Dei Verbum. A Dei Verbum é uma declaração dogmática sobre a revelação divina, um documento do Concílio Vaticano II, no qual ele traz ele na íntegra aqui para você. Mas da seguinte forma, começa com a Dei Verbum, começa até aqui o início do capítulo 12 e termina a Dei Verbum lá no final da Bíblia. Aqui ele continua, capítulo 13, até finalizar, né, este documento do Concílio Vaticano II. Então, além de você ter uma Bíblia muito boa para estudo, você tem acesso a um documento que foi constituído lá no Concílio Vaticano II. E a Bíblia do Peregrino, ela inicia aqui, importante dizer, né? Nós estamos falando aqui da tradução de 1997, né, a última tradução, tendo em vista que Luiz Alonso ele morreu em 98, e nós estamos falando da terceira edição de 2002, da editora Paulus. Então é importante você saber qual edição que eu estou falando, porque talvez você possa ter uma Bíblia do Peregrino que ela tem algumas coisas diferentes dessa, mas é por causa da edição. Tem um pequeno prefácio da edição brasileira. Logo em seguida, ele já começa aqui com o índice dos livros, chama de abreviaturas, que mostra todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, completando aí os 73 livros. Aqui ele mostra em ordem cronológica, como está na Bíblia, e depois aqui em ordem alfabética, para que você possa também localizar algum livro em ordem alfabética, você tem eles aqui também. Em seguida, ele te mostra como que você vai ler as citações bíblicas. Talvez você não tenha familiaridade de como ler a Bíblia, talvez é a primeira vez que você esteja pegando uma Bíblia. Então aqui ele te mostra, né? A vírgula separa o capítulo do versículo e te dá um exemplo. Gênesis 3,1 seria livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 1. E assim por diante, para que você possa ler facilmente, aprender a ler facilmente, separando os capítulos e os versículos de cada livro. Embaixo algumas abreviaturas, se você se deparar com alguma abreviatura, você pode vir aqui para localizar. Em seguida, uma instrução para uso, né? Seria como que fosse uma dica, como que você pode melhor utilizar essa Bíblia para fins de estudo. E um prólogo, contando um pouco, né, sobre a história da salvação e um pouco sobre a história da constituição desta tradução.
Logo em seguida, ele já entra aqui nas introduções. As introduções da Bíblia de Jerusalém, elas não são tão completas como a Bíblia Ave Maria de Estudo, mas nem por isso ela deixa a desejar. Por quê? No início da introdução, ela te mostra uma introdução sobre o Pentateuco, mostra várias questões sobre o Pentateuco, e logo em seguida, apenas uma página da introdução sobre o livro de Gênesis. Apesar de pequena essa introdução, você não deve desprezar, porque o que manda muito nessa Bíblia do Peregrino? São as notas de rodapé. Ela contém muitas notas de rodapé. Você vê que aqui nós já começando o texto bíblico, né? Gênesis capítulo 1, ele já inicia aqui o texto e já começa com as explicações de cada versículo, para que você possa entender melhor. Ele te dá assim, durante a leitura, por exemplo, quando que fala na Bíblia sobre a criação, ele nos dá alguma passagem. Lá no Salmo 104, no Eclesiástico 43, e assim por diante. Sobre pecado e paraíso, ele nos dá algumas citações aqui também de onde que ocorre, né, este assunto também em outros livros. Então, essa Bíblia do Peregrino, como fonte de estudo, ela é uma Bíblia excelente. Tem uma visão muito clara sobre os textos, né, e sobre estes acontecimentos, tudo traduzido e comentado bem fiel à doutrina católica. E assim você vai seguindo todos os livros. Você pode ver que as notas de rodapé dele são dessa Bíblia é muito extensa, né? Dá para você compreender bastante coisa, dá para você aprender muita coisa sobre cada um dos livros. Bom, e a introdução a cada livro, ela também está antes do livro. Terminou Gênesis, inicia-se o livro de Êxodo, você tem aqui a introdução sobre Êxodo. Você tem a realidade literária, a origem e alguns tópicos onde você pode conhecer melhor. Ele te dá vários mapas, geralmente antes dos livros. Não são todos os livros que têm mapas, mas muitos livros ele contém mapas. E você pode entender um pouco sobre o que está acontecendo. É bom porque quando você estiver lendo e falar de alguma cidade, né, de algum local, você pode retroceder aqui e pegar esse mapa para que você possa saber de onde que o agiógrafo, que o autor sagrado, ele está falando. Bom, vamos passar lá para o meio da nossa Bíblia. Vamos pegar lá no Antigo Testamento, no final do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que você vai estar assim na metade da Bíblia. As páginas delas também são muito finas, né, dessa Bíblia. É um pouco difícil de passar, mas é por causa da extensão de tantos livros que contém esta Bíblia. Você pode notar que a Bíblia Ave Maria e na Bíblia de Jerusalém, elas têm uns índices laterais, onde te mostra o nome dos livros para você achar facilmente. Nessa Bíblia do Peregrino você pode ver que não tem nada indicando qual livro. Às vezes você pode dizer, então é uma Bíblia um pouco mais difícil. Deixa eu voltar a câmera aqui para mim. É uma Bíblia um pouco mais difícil de você localizar os livros. Mas, se você for olhar para o seu progresso como um conhecedor da Sagrada Escritura, isso é bom, porque você vai aprender, você vai forçar um pouco mais a sua memória a saber a sequência dos livros. Você vai se forçar também a conhecer em qual parte da Bíblia está cada livro. Então, isso meio que é não uma barreira, né? Mas um incentivo para que você possa se aprofundar cada vez mais no conhecimento da Sagrada Escritura. Bom, começando o Novo Testamento, ele te dá aqui um mapa da Palestina no tempo de Jesus. Não é colorido, mas dá para você se localizar, né? Aqui tem a Samaria, aqui tem Jerusalém, a Judeia. É bom que você saiba, né, quando diz que Jesus estava em Jerusalém e Jesus passou por Samaria. Você pode olhar aqui,
e você ver mais ou menos a distância, né, de um lugar para o outro. Então, você pode perceber também através dos mapas das Bíblias que não era tão simples assim como a gente lê. Ah, Jesus estava indo da Samaria para Jerusalém. Não era simplesmente saía e chegava, era uma caminhada. Era uma caminhada às vezes longa e às vezes árdua, pegando muito sol, muito temporal, dormindo muitas vezes ao relento. Então, olhando os mapas das Bíblias, você começa a entrar na realidade daquele tempo. Não era simples para os apóstolos, não era simples para Jesus, mas aconteceu. E assim documentado está para que a gente possa também aproveitar, né, desse grande conhecimento, dessa história, e possamos aprender também. Bom, nos livros do Novo Testamento, nós também temos as introduções, né? E depois, quando começa o texto, também aquela vasta explicação de cada capítulo, de muitos versículos. Então, é muito completo, né? Luiz Alonso ele foi muito detalhista ao comentar essa Bíblia. Vamos chegar aqui lá para o capítulo 22 de Apocalipse, onde nós terminamos a Sagrada Escritura, onde nós terminamos os textos do Novo Testamento. Aqui ele começa com uma cronologia histórica. Ela mostra um pouco para nós, dá para a gente conhecer um pouco a história que fala sobre a Bíblia. Aqui ele diz a história profana, mas no que ele quer dizer realmente era a história que estava fora do Antigo Testamento. Quando que aconteceu também essa situação, quem foram os protagonistas no tempo de Moisés e Josué, batalha em Cádiz do Orontes, mais ou menos em 1286 a.C., saída dos israelitas do Egito, cerca de 1250 a.C., Moisés e Josué. Está lá no Egito, no tempo de Ramsés II, pelo ano 1304 a 1238. É importante nós sabermos que a história da salvação, ela aconteceu em conjunto com a história da humanidade. É claro que Deus, pela sua intervenção ao escolher o seu povo, ele conduziu o seu povo, dando-lhe sinais, fazendo acontecimentos durante aquele tempo, para que o povo cresce na pessoa mesmo do Senhor e pudesse escrever, né, pudesse constituir esta grande história que nós temos, que nós trazemos na nossa vida, né? E nós também fazemos parte do povo escolhido. E conhecer melhor esta história. Terminando essa cronologia, né, ela é bastante extensa, ela te dá com muitas épocas, né, da história da Sagrada Escritura, do Antigo, do Novo Testamento. Ele vem aqui para o que ele chama de vocábulos de notas temáticas. É aquele aprofundamento que nós podemos ter em algum tema da Bíblia. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, Abraão. O que a Bíblia fala sobre Abraão? Quais as citações nos outros livros está falando sobre Abraão? E assim por diante. Você pode pegar o tema que você achar interessante aqui, pode explorar esse tema, percorrendo os livros, né, percorrendo cada uma das citações indicadas aqui e, por assim dizer, e você continuar assim, o seu estudo. No final, ele tem um índice temático aqui. Ó. Esse índice ele te mostra lá o Antigo Testamento, que ela é mais por páginas, né? Em qual página que está, se você quiser saber. E fica fácil para você localizar também algum assunto. E ele continua aqui com a Dei Verbo, né? Finalizando aquela parte que eu já mostrei para vocês no início. Bom, então, esta é a Bíblia do Peregrino. Uma Bíblia de grande importância para você que quer se aprofundar, para você que quer conhecer melhor a Sagrada Escritura, entender aquilo que o texto está dizendo e compreender, né, o motivo desta grande história que Deus escreveu para a nossa salvação. E por assim dizer, eu fico por aqui, te espero no nosso próximo vídeo
e acredito que será a Bíblia de Jerusalém que nós vamos estudar, para que você possa também conhecer esta outra versão. Muito obrigado e até lá.